E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como nós no Vindula trabalhamos a implantação das intranets. Exatamente. Pessoal, o conceito de intranet no Vindula é algo muito amplo. A gente trabalha a intranet como um conceito bem diferente do que se existe hoje. Porque nós entendemos que intranet é um hub. Intranet é o início de tudo. Então a comunicação da nossa corporação e a comunicação da sua corporação deve partir deste hub. Então ele é um hub de comunicação, ele é um hub de informação, ele é um hub de tudo. Só que o que muitas pessoas se enganam é achar que uma intranet é apenas um software. E não é. O nosso software, o Vindula, ele ajuda muito, ele traz muito isso para você, ele ajuda muito mesmo. E não é falsa modéstia, mas tem um detalhe. Se você não tiver um processo para implementar isso, se você não tiver uma equipe qualificada, se você não tiver um apoio, você não consegue. Vou mostrar para você aqui, olha. Olha isso aqui que interessante. Olha o tamanho do processo nosso, que a gente chama de método Vindula de intranet. Bacana, né? Esse método Vindula de intranet, ele é bem completo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, ó, você vê que é grande, hein? É muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da intranet. E por que a gente vai falar sobre a importância da intranet? Porque, pessoal, vocês já pararam para pensar o que move uma pessoa a ter uma intranet? Ou melhor, você que não tem uma intranet, qual é a importância de ter uma intranet na sua empresa? E agora uma pergunta diferente. E você que já tem uma intranet na sua empresa? Qual é a importância de continuar usando ela? Então, assim, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. São vários pontos, mas vamos literalmente começar com a vantagem de uso de intranet, né? Qual é a vantagem? Então, vamos lá. Melhoria da comunicação interna. Bom, isso é, assim, indiscutível. A melhoria da comunicação interna. Você poder chegar no público certo, você poder soltar avisos, você poder trabalhar eventos, você poder trabalhar vídeos de divulgação de produtos. Isso é fantástico. E por que eu falo que isso é fantástico? Porque você chega na ponta. Há muitos anos eu tive a oportunidade de trabalhar com uma rede varejista e esse pessoal que eu trabalhei reclamava muito que eles sabiam mais da empresa pelo jornal, pelo, né, no caso a Globo, pelo propaganda, do que pela própria empresa. Então isso significa que a empresa tinha um problema de comunicação interna, né? O departamento de endomarketing ali tinha uma dificuldade de passar a informação. Então, começamos falando que a intranet, a importância inicial é melhoria da comunicação interna. Fato. Bom, vamos para o segundo ponto. Compartilhamento de recursos e melhores práticas. Legal. O que isso tem a dizer? Ah, quantas e quantas vezes você no seu dia a dia recebeu a seguinte questão: olha, aonde está o formulário para preenchimento de solicitação de vale transporte? Ah, isso ainda vamos falar que a gente não está automatizando, tá? Vamos falar processo inicial aí. Aí você vai falar, poxa, tá em tal lugar no drive da rede, tá em tal lugar em tal canto, tá em tal lugar em tal canto. Então, ou seja, quando você trabalha, tá? Quando você trabalha um processo documentado, você trabalha um fluxo, você consegue determinar para as pessoas aonde estão as informações. E aí você ganha produtividade, por quê? Ah, onde tem vídeo, onde está o blog, onde estão as apresentações, está tudo ali numa determinada aba da intranet, um determinado link, um determinado clique. E com isso você evolui. Bom, e aí vamos falar de outro ponto, né? Redução da papelada. Poxa, isso aqui é indiscutível, né? Infelizmente ainda não existe uma métrica, sei lá, vamos dizer, um processo 100% redondinho de como você medir a questão de carbono com software, esse tipo de ação. Porque você poderia, inclusive, medir isso, né? O quanto você acessar um documento online reduz a impressão. Vou te dar um caso. Existe um cliente que ele contratou o Vindula e só de impressão ele pagava hoje o equivalente a 3 vezes a assinatura do que ele tem com o Vindula, com todos os recursos,
só por ele ter deixado de imprimir documento. Como o Vindula tem um mecanismo de assinatura eletrônica digital com validade jurídica, ele deixou de imprimir um monte de documento para deixar tudo de forma digital, que é bacana. Bom, e aí a gente tem melhoria no atendimento ao cliente. Isso é uma questão assim. Vamos falar de um outro caso que nós temos na empresa, que é a empresa de saúde. Então a pessoa precisa fazer um exame, então ela fala, eu quero tirar sangue, hemograma completo. Como é que funciona? A pessoa, quando recebe uma ligação, ela abre a intranet do Vindula e digita lá, hemograma completo, aparece o procedimento que ela precisa encaminhar para o cliente dela. E por meio da intranet Vindula, ela manda o procedimento de hemograma pro cliente dela e esse cara recebe um e-mail personalizado, bonitinho, certinho. Então, quando a gente padroniza o processo dentro do Vindula, você consegue melhorar o atendimento ao cliente. Isso é fantástico. E isso, assim, por isso que é processos atualizados e rotinas de atendimento testadas, porque isso funciona. E aí, quando a gente fala em melhoria de produtividade, nós estamos falando de melhoria de produtividade por quê? Pesquisa rápida, aquilo que eu falei, se digita na busca hemograma, pum, já traz informação. Documentos necessários, formulário já traz. Poxa, deixa eu falar com o RH ali para tirar uma dúvida. Você abre o chat com o RH, pá, já fala com o RH. Ah, deixa eu ver o sistema do RP. Pumba, clica, já tem um link. Tudo isso permite ganho de produtividade, porque o cliente interno, né, o colaborador que trabalha na empresa, não vai ficar te ligando ou não vai ficar perguntando as mesmas informações sempre, porque ele já sabe que está ali na intranet. E com isso, você implementou a intranet e você consegue melhorar. Aí você começa para a segunda etapa. E qual é a segunda etapa? A segunda etapa é você automatizar os processos. Então lembra que eu falei no começo de preenchimento de um formulário de solicitação de mudança de vale transporte, por exemplo? Você pode fazer isso online. Imagina aquelas planilhinhas que você preenche manualmente de workflow de... Não é nem de workflow, hein? Antes ainda, de reembolso. Você pode usar o Vindula com o workflow. Você pode criar etapas, fases, aprovações, alçadas. Tudo isso com uma trilha de auditoria, sabendo exatamente o que cada coisa foi feita. Gestão do conhecimento, isso é um outro ponto super relevante. Você consegue, dentro de uma intranet, separar todos os conhecimentos que a empresa tem. Isso aí se chama retenção de conhecimento. A gestão do conhecimento tácito. Isso é muito importante. Outra coisa é a colaboração social. Eu costumo dizer muito que uma empresa precisa dar voz ao colaborador. Porque se você não der voz ao colaborador, ele vai falar lá fora. Então a gente já presenciou casos onde, anterior à implantação da intranet, do Vindula, você não tinha canal de comunicação. E as pessoas iam no Facebook público falar mal da própria empresa. O que é ruim. E muitas vezes é por próprios problemas internos. Então, nesse aspecto, você tendo ferramentas como o Vindula tem, você consegue permitir que o colaborador tenha voz. E aí é melhor ele falar dentro de casa do que fora. E aí, redução do uso de e-mail, porque toda vez que você não precisar enviar um e-mail para colaborador falando algo e a pessoa tem essa informação dentro da intranet, você aumentou a produtividade, você reduziu o e-mail, você ganhou tempo para aquela pessoa. E por final, mas não menos importante, treinamento de funcionário. Gente, treinamento de funcionário é uma das partes mais importantes. Ah, mas eu tenho uma ferramenta. Existem dois tipos de treinamento. Nós aqui na empresa Vindula falamos que existem dois tipos de treinamentos. Um treinamento é você trabalhar, presta bastante atenção, você trabalhar uma universidade corporativa, que é aquele curso enorme com 500 aulas, que você faz uma vez ou outra e tudo mais. Agora tem o curso recorrente, que é aquele, como um exemplo de uma loja de sapatos, saiu um novo modelo de sapato, e aí você tem um curso rápido de como vender aquele sapato, como matar objeções. Então isso que o Vindula foca, nesses cursos rápidos, não nos cursos longos, como eu falei, numa universidade corporativa. Para isso existem ferramentas muito boas no mercado, mas para o dia a dia, o Vindula arrebenta. E gente, isso é o nosso primeiro vídeo, que é vantagens de uso de uma intranet. E aí assim, claro, nós temos muito conteúdo para falar, vou conversar com vocês sobre muita coisa, e isso ao longo de outros vídeos.
Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu me aprofundasse em algum ponto, que é isso aí. Tô aqui para ajudar vocês. Valeu, pessoal, grande abraço e até mais.